Nós falamos ontem, na live passada, que deixamos muito claro e lemos na palavra de Deus que a vontade de Deus, que o modus operandi de Deus, a maneira de pensar de Deus é que nós não tenhamos dívida alguma. O padrão de Deus, o padrão bíblico, é você viver zerado de dívida, zero de dívida. Você comprar tudo à vista, você ter poupança, né, e ter reservas financeiras e ser um investidor, alguém que tem disponibilidade para investir, para emprestar, e não aquele que fica tomando emprestado. Nós lemos isso ontem na Bíblia. Se você não assistiu, assista lá no YouTube a aula de ontem. E nós mostramos também que o diabo, ele escraviza as pessoas, né? Ele escraviza de várias maneiras, através de vários elementos na terra, né? O diabo, ele usa bebidas para escravizar a pessoa. Tem pessoa que a bebida para ela é só uma bebida alcoólica, né? É só uma bebida como uma Coca-Cola, como outra bebida. Mas tem pessoas que são escravos da bebida porque ela é viciada e ela se torna alcoólatra, ou seja, o diabo, ele aprisionou essa pessoa através da bebida. Mesma coisa acontece com a droga, com as drogas. Outras pessoas são aprisionadas no amor ao trabalho, então são apaixonadas no trabalho e destroem sua família, destroem tudo, porque estão aprisionadas no seu coração, né? O coração delas ama mais uma coisa do que o Senhor, né? O diabo aprisiona as pessoas em uma emoção. Às vezes tem pessoas, a depressão é uma prisão espiritual que o diabo coloca. Então são prisões, são cadeias espirituais, né? E eu disse ontem que as dívidas também podem ser cadeias espirituais na vida de uma pessoa. Quando ela não consegue mais se libertar das dívidas, ela não tem mais gerência sobre elas, ela vive em função das dívidas, não consegue ter autocontrole emocional e autocontrole no seu consumo. Ou seja, quem determina como ela vai viver não é ela, são os credores dela, é um impulso de comprar. Então essa situação, embora você ache que é uma situação realmente só natural, é uma situação espiritual também. Você precisa decidir ser liberto hoje. Nós vimos ontem que Cristo, ele morreu por nós para nos libertar e nos fazer livre de todo tipo de cadeia espiritual, de amarra espiritual, para que sejamos verdadeiramente livres. Então a Bíblia diz que se você está endividado, você é escravo daquele credor. Você não está livre, você está escravizado, e você precisa tomar uma decisão, se libertar, né? A decisão tem que partir de você. Só um minuto, Alexa, stop. Então a decisão tem que partir de você. E eu vou supor que você decidiu e tomou uma atitude, porque eu não posso fazer isso por você. Você precisa tomar essa decisão. Se você tomar essa decisão, eu quero te explicar que o processo da sua decisão até a viravolta, ou o dia D, né? O dia D é o dia que você está zero de dívida, né? Você pagou todo mundo, você não deve mais ninguém. Então, para você chegar nesse dia, pode ser que isso aconteça muito rápido, através da provisão de Deus, mas pode ser que isso leve mais de ano ou anos para isso acontecer. Mas não importa quanto tempo vai levar, o importante é a direção que você mudou. E a direção que você mudou vai levar você a uma vida de prosperidade. Eu acredito, irmãos, eu acredito do fundo do meu coração que Deus separou as pessoas que estão acompanhando essas lives para prosperar elas de uma forma extraordinária, para confiar grandes riquezas nas suas mãos, porque eu tenho orado por isso, para Deus mandar as pessoas que Ele quer prosperar, que Ele quer libertar, que Ele quer mudar a mente. E eu tenho certeza, se você está assistindo essa live aqui, é porque Deus, Ele separou você e Ele quer te prosperar. Mas como você vai prosperar se você está escravo, se é um escravo? Não é verdade? Primeira coisa, se você é escravo, é te libertar da escravidão para você começar a prosperar à maneira de Deus. Então, eu declaro isso na sua vida, que tenha fé, que é um processo que você vai começar na sua vida de prosperidade,
e que você vai olhar para trás e você vai falar: meu Deus, o que aconteceu com a minha vida financeira? Como que eu prosperei tanto dessa maneira? Isso vai acontecer com você em nome de Jesus, mas você precisa realmente observar a palavra, guardar a palavra e praticar a palavra, porque nós dissemos já nos nossos estudos e vimos que sabedoria não é você saber o que a palavra diz. Sabedoria é você saber, guardar no coração e praticar aquilo. Ou seja, a sabedoria tem mais a ver com atitude do que com conhecimento, certo? Então você precisa ter uma atitude no seu coração de realmente considerar o que você está aprendendo e praticar. Ontem o irmão mandou um áudio para mim e ele falou: olha, pastor, tem sido bênção, tem sido confrontador para mim essas lives, mas eu tomei uma decisão: tudo que o senhor mostrar lá na Bíblia e é assim que Deus quer que eu faça, eu vou fazer exatamente daquela maneira. Então eu disse para ele: você vai prosperar muito, com certeza, porque a Bíblia diz que aquele que observa a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, ele vai ser uma árvore frondosa, que as suas folhas não murcham e vai prosperar em tudo que faz. Então eu quero te convidar a ir para um processo agora de libertação, e hoje eu vou dar algumas dicas práticas. Eu vou dar uma palavra de fé para você que decidiu ser livre das dívidas e ser esse homem, essa mulher liberto de toda dívida. Lembrando que quando eu estou falando de dívida, não estou falando do seu dia a dia, do seu consumo mensal, supermercado, seu aluguel. Não, estou falando de dívidas que você deixou embolar e não pagou mais, está devendo, e também de empréstimos que você fez, e isso tudo são dívidas. Financiamento do seu carro, financiamento da sua casa, parcelas de eletrodoméstico que você comprou parcelados. Todos esses parcelamentos aí são dívidas, certo? E nós vimos ontem que mais de 65% das pessoas estão endividadas. Vamos lá. Então hoje eu vou para uma parte prática. Se você tem perguntas, você já pode escrever nessa interrogação que tem embaixo. Você faz a pergunta, deixa aí. Ao final eu vou investir meia hora só para responder perguntas e aconselhar, fazer mentoria coletiva. Vamos lá. Passos importantes para você se libertar das dívidas agora e seguir essa direção que Deus te deu. Vou dar várias dicas hoje aqui e vou montar um passo a passo para você, lembrando que cada caso é um caso, não dá para fazer uma receita de bolo para todo mundo, cada situação é uma situação, então você tem que ajustar essas dicas que eu vou dar para a sua situação. Mas a primeira dica, o primeiro passo que eu faria é o seguinte: eu listaria, aliás eu já fiz isso, fazer uma lista de todo mundo que você deve. Então você vai pegar um papel, uma agenda, ou vai fazer isso numa planilha. Você vai pôr o nome numa coluna, o nome das pessoas que você deve, das instituições que você deve, o montante que você deve em outra coluna, qual que é o valor devido a 100 mil, a 200 mil, a 50 mil, a 10 mil reais. A terceira coluna você vai colocar qual que é a taxa de juros, quanto que você paga de juros ao mês e ao ano. Você vai colocar lá, porque isso vai ser importante para você tomar decisão na outra dica que eu vou te dar. Quanto que de juros é cobrado de você naquela dívida. Terceira, qual que é o valor da parcela mensal? Então, qual que é o valor da parcela mensal que está negociada atualmente? Você vai colocar lá em outra coluna, ok? Então, é uma planilha com 4 colunas: o nome do credor, o valor do montante que você deve, taxa de juros que é cobrada nessa dívida, certo? Você vai olhar lá, vai atrás para você descobrir, e o valor da parcela desse financiamento. Então a primeira coisa que você vai fazer é isso, colocar no papel. E aí a segunda coisa que você vai fazer é você tomar uma decisão, é você pegar essa lista, você em secreto se prostrar diante de Deus e falar: Deus, a partir de hoje eu não quero mais ser escravo, e o Senhor me libertou de todas as coisas, de todas as amarras, e a dívida vai ser uma amarra que eu vou ser liberto também. Por isso eu quero declarar diante do Senhor que o Senhor me dê condição, eu quero que o Senhor me dê provisão, que o Senhor me dê estratégia, que o Senhor me dê
o Senhor me favoreça para eu pagar todas essas dívidas. Em nome de Jesus eu vou quitar todas essas dívidas aqui, em nome de Jesus. Pastor, minha dívida é imposto e com as taxas de juros na conjuntura de tudo que vem acontecendo, eu não tenho como pagar. Vamos lá. Então, volta lá na minha dica, depois eu vou tirar as dúvidas. Eu não estou falando que você tem que fazer essa lista para pagar as pessoas só quando você tem dinheiro. Não, você tem que fazer agora que você não tem condição de pagar. Então você vai fazer uma lista. A Bíblia diz que o justo ele vive pela fé. Você não vai agir pela razão e nem pela emoção. Você vai agir por fé, certo? Então nós vamos agir por fé. Então estou te ensinando uma saída. Eu já fiz isso com vários irmãos. Tem vários testemunhos de irmãos que hoje eles têm uma condição financeira toda diferente porque eles ouviram essas dicas que eu estou dando aqui. Então, primeira coisa, não interessa se você não tem condição de pagar, você vai fazer uma lista de tudo que você deve, né, da maneira que eu ensinei aqui, e você vai orar e você vai falar: Pai, em nome de Jesus eu declaro, eu vou ter condição e eu vou pagar todas essas dívidas. Eu declaro que eu vou ser liberto dessas dívidas. Leve o tempo que for, eu vou ajustar a minha vida, o Senhor vai me dar a condição, nunca mais eu vou entrar nessa situação aqui, em nome de Jesus. Então, o segundo passo é você orar e crer que você vai conseguir fazer isso. Da mesma forma que você entrou nisso, né, e embolou tudo, da mesma forma você vai sair. E o Senhor é com você, você tem que entender que Deus é com você. E a Bíblia diz que tudo que você pedir, se você crer de todo o seu coração, assim vos será feito, está escrito na palavra. Então você tem que acreditar que você tem um Pai que é provedor, que cuida de você, mas Ele está esperando uma atitude sua. Deus está aguardando uma decisão, porque você tem um livre arbítrio de ficar aprisionado ou de libertar. A mesma coisa, irmãos, eu estou fazendo comparações com outras coisas porque é uma verdade. É a mesma coisa, uma pessoa está viciada em qualquer tipo de droga. Se ela não decidir, falar: olha, eu em nome de Jesus eu decido, eu não quero mais isso para a minha vida, ela nunca vai sair dali. Então, a primeira parte é você entender o tamanho da dívida, compreender o detalhamento da dívida e tomar uma decisão crendo que você vai sair dessa situação. Então, já foram 2 dicas. Você está anotando aí? Anota aí para nós. Ok? Primeiro é fazer a lista. Segundo, orar, crer e confessar que você vai sair disso. Terceira coisa que você vai fazer, você vai pegar uma lista de todo o patrimônio que você tem. Então, tudo que você tem, você vai fazer uma outra lista, pode ser num caderno mesmo, pode ser numa planilha, e você vai listar o seguinte: você vai escrever o que você tem e o valor desse bem. Por exemplo, eu tenho uma casa, o valor dessa casa é 200 mil reais. Você vai escrever ali. Eu tenho um carro, o valor desse carro é tantos mil reais, certo? Então você vai escrever ali: eu tenho uma TV, eu tenho 2 TVs, eu tenho um notebook, eu tenho um celular, eu tenho um iPhone, eu tenho tudo que você tem de patrimônio que pode ser vendido, que pode virar dinheiro, você vai listar ali, todos os seus patrimônios ali, certo? E do lado desses bens, você vai listar o valor da dívida dele, para você saber quanto que você tem realmente de líquido. Por exemplo, você tem um carro de 30 mil, só que o financiamento que você deve dele é 20, então na verdade o carro você tem 10 mil, só desse carro 20 mil não é seu, é do banco. Então você vai escrever ali do lado, o valor líquido é 10 mil reais, ok? Então você vai fazer essa lista, simples assim. Para que essa lista, irmãos? Você vai avaliar se algum bem daquele pode ser vendido para quitar dívidas com juros mais altos. Então você vai considerar se algum dos bens que você tem não seria possível você vender e você quitar as dívidas que os juros são mais altos, juros exorbitantes, do tipo cartão de crédito que está embolando, do tipo limite do banco. Essas dívidas que são juros mais altos, elas precisam ser eliminadas em primeiro. Então você vai fazer essa lista e a sua atitude ela tem que ser realmente determinada. Você está disposto a fazer sacrifícios
para você ser liberto das dívidas e começar de uma maneira correta, certo? Então vamos lá. Eu já vi irmãos, isso é muito ruim, irmãos. Olha que problema que pode ter no seu caráter. Eu já vi irmãos que estão devendo, né? Pessoas, ela está devendo às vezes até o irmão que emprestou dinheiro para ela está devendo cartão de crédito, juro alto, e ela pega e não é fazendeiro, não precisa de nada, de um carro tão alto, aí ela tem um carro de 200 mil reais, ela tem um carro, ela tem uma caminhonete, por exemplo, certo? Aí você vai ver com o irmão, eu tenho uma caminhonete aqui, o custo de uma caminhonete por mês é altíssimo, né? Então, além de ela ser um bem caro, ela tem um custo por mês altíssimo e está devendo, um monte de gente e acha que está tudo bem. Não está tudo bem, você precisa resolver isso, né? Você precisa, se for necessário, desfazer dessa caminhonete, vendê-la, compra um carro mais simples, né? Por enquanto, depois Deus vai te dar essa caminhonete de volta, se é o desejo do seu coração. Mas você não deve ter uma atitude de ter bens e de esbanjar bens, né, com valores altos, haja vista que você está com várias dívidas, né, com pessoas que você deve, que você nem dá satisfação, ou com situações que estão acumulando juros sobre juros, aí você não está nem aí. Esse tipo de atitude é totalmente reprovável diante de Deus, amém? Então você tem que decidir realmente resolver essa situação. Então você vai fazer esses itens, porque tem alguns credores, contas pequenas, que o credor até aceita pegar um carro, aceita pegar uma TV, e você entrega a TV, entrega um carro, quita uma dívida, diminui uma dor de cabeça, né? Pode ser que isso vai acontecer. Quarto ponto, você vai fazer um orçamento. Então, o que é esse orçamento, irmãos? O orçamento é o seguinte: você vai pegar e você vai fazer uma previsão, você vai fazer uma planilha, né? Eu tenho exemplo de planilha de orçamento, mas você tem no Google, você entra lá, planilha de orçamento. Essencialmente, o que é um orçamento? Você vai planejar o futuro. Então você vai dizer, olha, eu tenho um salário de tanto, a minha esposa tem um salário de tanto, nós temos uma renda mensal de tanto. Então você vai pegar lá todos os meses, os próximos 12 meses, e colocar a provisão de renda que vocês têm. Depois você vai fazer a provisão de despesa. Aí o que você vai fazer? Você vai listar todas as suas despesas mês a mês que você gasta. Você vai começar pelas despesas essenciais, do tipo energia, água, supermercado. Essas despesas que você não vive sem, você vai começar a colocar lá primeiro. Você vai colocar lá tudo certinho e ver quanto que dá, as despesas essenciais, aquilo que sem isso você não sobrevive, né? E aí, tendo dado um valor X, né, você vê se a sua renda ela é suficiente para pagar essas despesas e quanto que sobra dessa renda, pagando as suas despesas essenciais. Tenta enxugar ao máximo. Entenda o seguinte: pelo menos, a métrica é o seguinte, pelo menos 30% da sua renda você deveria separar para pagar as dívidas. Se você está tudo endividado, eu recomendo de 30% a 40% você diminuir o estilo de vida, viver só com o essencial e separar 30% a 40% do seu salário, da sua renda mensal, para ir liquidando as suas dívidas, certo? 30% a 40% depende do seu estilo de vida e de quanto que você ganha, ok? Então, pastor, você está louco? Como que eu vou viver? Irmãos, acredita em mim, você vive. Se você, né, tem irmãos que ele subiu o padrão de vida, ele não quer baixar o padrão, mas você às vezes subiu de uma forma artificial em cima de dívidas, certo? Então você vai diminuir o seu estilo de vida. Então você vai listar esse orçamento e você vai ter que espremer o seu fluxo de caixa, o seu orçamento, e dizer, olha, por enquanto nós não vamos comer fora, por enquanto nós não vamos... Tem várias coisas que não são essenciais, que são chamadas de supérfluas,
que você vai tomar uma decisão de não gastar por um tempo até você ir quitando aquelas dívidas, principalmente as dívidas de juros muito alto, certo? E você vai começar a fazer um plano de pagamento. Então, o quarto ponto aqui é fazer esse orçamento. Sem esse orçamento, não tem como você tomar decisão. Se você não mede o que você ganha, o que você gasta, você não tem como gerenciar suas finanças. Isso é uma regra básica de gestão. O que não se mede não é gerenciável, ok? Então, você pode fazer isso na planilha, você pode fazer isso numa agenda de caderno, numa folha de caderno, você pode fazer no seu celular, no aplicativo, aonde você quiser, não importa onde você vai fazer, mas você tem que fazer um orçamento, investir tempo para fazer isso. Pastor, eu não sei nem quanto que eu gasto. Tá aí, isso é um problema. Isso mostra que você não é zeloso e não é fiel com aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Então, a primeira coisa, você precisa entender os seus gastos, anotar tudo que você gasta para que você tome decisões, ajuste a sua vida, o seu estilo de vida para poder, então, pagar as suas dívidas, ok? Vamos lá, continuando aqui. Aí, a quinta coisa que você vai fazer então, você vai definir um programa de pagamento das suas dívidas. Como que é isso, pastor? Normalmente você não vai ter dinheiro, você vai fazer esse orçamento, vai sobrar 30% aí, 40% da sua renda, né? Quem é dizimista, você vai separar o seu dízimo e não vai pôr o dízimo para pagar a dívida, não, você vai dizimar e agir por fé. É isso que eu recomendo que você faça, certo? Eu também já fiz isso, né? E já aconselho vários irmãos a fazer isso. Então você vai separar as premissas. Por quê? Porque tem um versículo que diz o seguinte: honra ao Senhor com as premissas do seu bem. A primeira parte é de Deus, né? Nós vamos estudar isso ainda para frente. E encherão seus lagares, transbordarão os seus celeiros, vão transbordar. Então essa prosperidade e abundância, ela vem pelo princípio da fé e ela vem também pelo princípio da premissa, da honra. Então, mas pastor, eu estou endividado, já não dou conta. Pois é, por isso que o justo vive pela fé. É fé, irmãos. Eu falei para você desde o começo, o que eu estou ensinando aqui não é um caminho para pessoas que não creem em Deus, que não têm fé. Se você não tem fé e não crê, não tem como você seguir o que eu estou te ensinando, porque tudo que você vive em Deus é por fé, certo? Então, você vai fazer isso e o montante que sobrou, vamos supor que você ganha R$2.000, você junta a sua esposa, você e ela ganha R$4.000, 3 vezes 4, 12. Então você vai separar lá 30%, né? 30% você vai separar lá, que vão dar R$1.200. Esse é o valor que você vai separar por mês para você pagar as dívidas. Agora, imagina a seguinte situação. Imagina que você vai lá na tabelinha de dívida e você vê que a sua dívida por mês dá 2.000, 3.000 por mês de dívida, porque está tudo muito grande as suas dívidas. E você só sobrou 1.200 por mês. Então o que você vai fazer? Você vai escolher quem você vai pagar primeiro. Então você não vai pagar todo mundo uma vez, não tem como, senão se você não tiver uma reserva do dinheiro mensal para sobreviver, e você não consegue pagar ninguém. Então o dinheiro que você separou para você viver, você vai pagar suas contas em dias, não vai deixar aumentar a dívida e vai viver com ela. Esses 30% você vai escolher quem você vai pagar. Você termina de pagar um, vai pagar o outro. Agora, é importante você fazer uma lista das pessoas que você tem para pagar, para você fazer escolhas, e essas escolhas elas seguem alguns critérios. Eu vou te ensinar aqui. Então, eu vou sugerir para você fazer uma tabela assim, mês a mês, qual que é o valor de cada parcela que você deve, a taxa de juro e o valor que falta para quitar essa dívida. Você tem que ter essas informações. E aí você vai seguir a seguinte ordem: critérios para você escolher quem você vai pagar. Primeiro, você vai escolher pagar os juros mais altos. Quem que você deve pagar? Lá na sua tabela pode ter dívidas que você tem que o juro é 1% ao mês, e pode ter dívidas que o juro é 18% ao mês. Não é um absurdo, né? Mas tem 18% ao mês. Então essas que os juros são altos estão no topo da sua lista. Você vai pagar, negociar e pagar essas dívidas primeiro,
Vamos supor que só uma dívida sua a 18% por mês, ela já dá mais do que esses R$ 1.200, hipoteticamente. O que você faz? Então você vai lá e você vai renegociar essa dívida, falar que você só tem R$ 1.200 por mês para pagar e que você quer parcelar em mais vezes, né? E vai jogar para longo prazo para você conseguir pagar a dívida. Agora, se você, nesse exemplo que você tem uma renda de 4.000, você e sua esposa, né? E você separou 1.200 para pagar as dívidas, se você tiver condição de fazer um outro empréstimo com uma taxa de 2%, alguma coisa por cento, e você fazer uma dívida, por exemplo, de um crédito dando seu carro de garantia, tem outros tipos de crédito no banco, e pegar esse dinheiro desse crédito novo que você fez, que é feito parcelado, numa parcela de até esses R$ 1.000, certo? E pegar o dinheiro e quitar a dívida que você tem, que é 18% ao mês, 300 e poucos por cento ao ano. Faça isso, porque você vai trocar uma dívida cara por uma dívida barata. Então isso é sábio, você pode fazer isso, é uma alternativa, desde que esse novo empréstimo não ultrapasse o limite que você tem para pagar essa dívida mensal, que é esses R$ 1.200 aí que eu estou sugerindo, né? A outra coisa pague, primeiro critério, juros mais altos. Segundo critério, dívidas menores. Então, às vezes você tem lá uma dívida de R$ 100.000, R$ 50.000. Às vezes você vai demorar para quitar essa dívida 2, 3 anos, um ano para quitar essa dívida, depende da sua situação. Mas você tem uma dívidazinha no meio lá de R$ 500, outra de 1.000, outra de 2.000. Então o que eu sugiro, até para você se motivar, antes de você negociar essas dívidas altas de 100.000, 200.000, que vai demorar 3 anos parcelado, faz uma lista dessas dívidas pequenas e paga essas dívidas nos primeiros meses. Então você tem 1.200 por mês, aí você tem uma dívida de R$ 600, vai lá e quita ela, já paga outra, uma metade, no outro mês quita. Isso vai te dar motivação, porque você vai começar a quitar a dívida, a limpar o seu nome, e aí você vai começar a se sentir motivado, porque quando você tem uma quitação só lá a longo prazo, aí uma dívida pequenininha, as pessoas estão te cobrando, você não consegue pagar, isso te desanima, tá? Então o que você vai fazer? Você vai quitar essas dívidas pequenas e você vai dar um bom testemunho diante dessas pessoas, né? E vai falar para ela: olha, eu te agradeço muito por isso, eu peço perdão. Cada credor você vai pedir perdão para ele, você vai falar que você não se planejou, que a responsabilidade é sua, mas que Deus falou com você e que você quer dar bom testemunho, e como um filho de Deus, você quer dizer que você decidiu andar sem dívidas e você está pagando todas as suas dívidas, dentro das suas possibilidades. Então, ter essa atitude vai fazer com que você receba a graça das pessoas. Isso é uma chave espiritual que eu estou te dando. Quando você reconhece o seu erro, sua falha, as pessoas elas aumentam o favor para você. Então, quando você chega para a pessoa e fala: eu estou errado, eu errei, me perdoa, o que acontece? A tendência de todo ser humano é ele ser gracioso com você. Ele fala: tá bom, eu entendo, tudo mais, e ele até começar a te defender também e ser gracioso com você. Agora, se você chega e orgulhoso, arrogante, a tendência de todo mundo é não te ajudar. Que você ficar arrogante, né? Ele fez tudo errado, e o que ele está se achando aí, né? Então, Deus ele resiste pessoas soberbas, e as pessoas, os homens também resistem pessoas soberbas. Deus ele dá graça a pessoas humildes. Os homens também, eles são graciosos com pessoas humildes. Então, isso é uma chave que eu estou te dando. Tive vários testemunhos de pessoas que foram humildes, chegaram dessa maneira, e os credores ajudaram. Alguns tiveram dívidas até perdoadas, quando ele mostrou o plano de pagamento, a situação que ele se encontrava. Teve credor que fala: não, me paga quanto você der, não vou te cobrar mais, e depois você quitar tudo isso aí, você me procura. E um dia ele foi lá e procurou e pagou. Então, mas precisa haver uma atitude da sua parte de reconhecer a sua falha e de mostrar que você mudou, amém? Então, primeira dívida, juro alto.
segundo critério, dívidas pequenas, ok? Tudo bem? Outra questão, vamos lá. Outro passo aqui, outra dica que eu vou te dar. Considere a possibilidade de diminuir o seu estilo de vida radicalmente. O que é isso, pastor? Vamos supor que você tem um estilo de vida, você acostumou com um estilo de vida que envolve algumas regalias, né? Você tem um padrão de carro, você usa um padrão de roupa, você frequenta restaurantes, sei lá, você mora em um bairro, de repente você mora em um bairro de classe média. Considere por um tempo você diminuir drasticamente seu estilo de vida para você pagar suas dívidas e depois você voltar para um bairro melhor. Então, eu já vi casos de irmãos que ele fez? Ele tinha um estilo de vida, um padrão de vida totalmente incoerente com a renda que ele tinha, e isso que causou toda a dívida. Você querer subir o seu padrão sem ter condições de manter aquilo lá. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma época minha esposa orava para ter um carro, né? E ela orava muito: eu quero um carro. Eu vendi agora um dos carros aqui em casa, mas nós até esses dias atrás tínhamos 2 carros. Mas muito tempo a gente tinha um carro só, né? E aí ela orava, queria um carro. Um dia eu sentei com ela e expliquei para ela, falei: sua oração está errada, porque não adianta você ter um carro, a gente ter 2 carros, se a gente não tem condição financeira de manter o carro. Um carro, irmãos, popular, ele vai custar em média para você por mês, entre depreciação dele, impostos, né, manutenção, tudo, uma média de R$ 1.500 por mês. Como alguém que ganha R$2.000, R$3.000 tem condição de manter um carro? Você entende o que eu estou dizendo? Então, considere não ter um carro por enquanto, vender o carro e andar de Uber, né? Andar de ônibus. Por que não andar de ônibus até você pagar suas dívidas? Não, pastor, aí andar de ônibus não. Pois é, qual que é o problema? O que te qualifica, a sua identidade, não é o carro que você tem, a casa que você mora. A sua identidade é Cristo. Você precisa ter caráter. A sua identidade, você deveria ter vergonha, de passar de carro e a pessoa falar lá: vagabundo, ó, me deve estar andando de carro aí, viajando, mas é vagabundo, sem vergonha. Isso difama o nome de Deus. Isso que devia dar vergonha em você. Agora, vergonha de trabalhar, de andar de ônibus, não tenha isso, irmãos. Eu andei de moto muito tempo, na chuva, eu e a Paula de bis, a gente tinha bis, andei. Se precisar andar, eu ando de novo, de boa, não sou preso a bens materiais, você entende? Agora, um dia você vai voltar a ter um estilo de vida adequado, mas você vai pagar todas as suas contas, amém? Então considere, de repente, voltar a andar de ônibus até você pagar essas dívidas, ou comprar uma moto ao invés de ter um carro, e trabalhar de moto economiza muito combustível, tal. Considere vender sua casa e comprar um apartamento mais baratinho, né? Hoje tem apartamento de R$100.000 lá no Paraguai, em outros lugares, e você de repente pega aí o valor da sua casa e quita as dívidas maiores e recomeça. Considere essas coisas para você de repente ter um estilo de vida saudável sem dívidas. Tem uma série no Netflix bem interessante, chama Minimalismo. Eu achei legal, embora tenha algumas coisas que são antibíblicas, mas alguns detalhes. Mas qual que é a teoria deles? Nós não precisamos de 80% das coisas que a gente tem. A gente é consumista porque você vê TV, o outro tem, você quer ter também, mas você não precisa de fato. Então o minimalismo, ele defende que você tem que desfazer de bens materiais, viver só com o mínimo possível, e tendo que vestir, a Bíblia fala isso, né? Que vestir, o que comer, está na bênção. Então há uma tendência de muitas pessoas nas grandes centros como São Paulo, tem amigos em São Paulo, Nova York, eles não querem ter carro de jeito nenhum. Para eles compensa andar de Uber, né? Por quê? Porque é menos preocupação, não tem estacionamento, não tem nada, ele ainda tem um motorista, né? Uber, e ele se desprende de bens materiais e aplica o dinheiro em coisas que são mais relevantes. Então, assiste essa série, é muito legal. O outro ponto: não faça dívida nova enquanto você não quitar todas as dívidas. Pastor, mas eu preciso fazer alguma dívida aqui, eu preciso comprar, eu não sobrevivo sem comprar. Crise de abstinência, né? Pessoa drogada tem crise de abstinência. Pessoa endividada, ela tem crise também. Tem um dia ela passa no shopping, ela passa
Parece um negócio, não, mas esse eu tenho que parcelar, eu vou parcelar. Não, irmãos, enquanto você não pagar a sua dívida, você não for livre, você não vai aumentar nada a sua dívida, você vai pagar suas contas para você se libertar. Depois você vai fazer algum tipo de dívida que seja saudável, que eu vou te ensinar aqui hoje ainda, tá ok? Então, não faça nenhum tipo de dívida. Próximo ponto, aumente a sua renda. Isso é chave, aumente a sua renda. Como que aumenta a sua renda? Você pode gerar rendas extras. Então você aumenta a sua renda de várias formas. Primeiro, você aumenta a sua renda trabalhando mais horas por dia. Você trabalha 8 horas, passa a trabalhar 10 de repente e fazer horas extras. É uma forma de você ter. Segunda forma, você comprar e vender coisas. Então você pode vender Natura, Boticário, você pode vender infoprodutos na internet, você pode comprar e vender alguma coisa que as pessoas compram no seu próprio trabalho. Você pode produzir bolo, alimentos e vender para as pessoas no seu trabalho, onde você já está mesmo, e fazer uma renda extra. Então eu desde os 17 anos de idade, quando eu aprendi isso, eu nunca tive uma renda só, nunca. Então essa é uma chave, todo homem, toda mulher próspera eles recomendam. Tenha múltiplas fontes de renda. Sempre eu repito isso, nunca tenha uma renda só, porque se os seus ovos estão numa cesta só, quando ele cai, a cesta quebra todos os ovos, aí você está frito. Então sempre é bom você ter 2, 3, 4 fontes de renda. Então, pastor, o que eu vou fazer? Pesquisa na internet, você vai ver que tem um monte de formas de você ter renda extra. Agora, uma coisa importante, a sua renda extra, ela não pode ser utilizada para você gastar. Tudo que você obter de renda extra, você vai fazer, você vai juntar a renda extra, você vai quitar as dívidas, você entende? Você tem lá a lista de dívidas, então toda a renda extra que entrar, você vai lá e você vai lá e vai quitar, antecipar a quitação de alguma dívida, até você quitar tudo e ficar zerado, até chegar no dia D, o dia que você está zero, certo? Então toda a renda extra, você vai ir ganhando essa renda extra. Pastor, mas eu só consegui uma renda extra de R$200, tá bom, uma parcela de R$200 de uma dívida que você não consiga pagar, agora você está pagando, certo? No ano, né, vão dar R$1.200, né? 10 meses, não, dá R$2.400 no ano, se você tiver R$200 por mês. Então veja, não é pouca coisa, R$2.400 por ano você paga de repente uma dívida que você tem. É pouquinho, mas você vai criar o hábito de ganhar renda extra. A maioria das pessoas, quando ela começa a ter renda extra, ela ganha mais dinheiro com a renda extra do que com salário com o tempo. Então basta você pôr a sua mente para trabalhar e começar a ter essa renda extra. A renda extra você vai separar, não vai jogar no mesmo balaio do seu consumo, você vai separar e você vai separar ou numa outra conta ou num outro lugar para você ir lá e quitando as dívidas, vai quitando as dívidas com a sua renda extra. Quando você quitar as suas dívidas, você vai perceber que você criou o hábito de poupar. Por quê? Quando você zerou, você não vai lá e faz um monte de empréstimo de novo. Não. Aí o que você vai fazer? Você vai continuar juntando a renda extra e esses 30% e abrir uma conta separada, quebrar o cartão dessa conta, esquecer a senha dela e depositar nessa conta lá, ou na poupança, ou fazer aplicações que eu vou ensinar lá na frente, tipos de investimento. E vai começar, criou um hábito de juntar dinheiro, você entende? E isso vai ser muito bom para a sua prosperidade lá no futuro, ok? Então, essa dica é muito valiosa, tem a renda extra. Oitavo ponto aqui, contente-se com o que você tem. Então, tudo isso que eu estou falando, irmãos, exige sacrifícios, e são tempos de você apertar os cintos na sua casa. Isso tem que ser feito conversado com a esposa, com o marido, com os filhos. Todo mundo deve participar, isso é uma dica que eu te dou. Então senta com todo mundo e fala, olha, nossa situação é essa, nós devemos isso, eu aprendi que eu tenho que zerar isso aqui, nós vamos pagar tudo isso, mas nós vamos ter que diminuir. O que vocês acham que a gente pode fazer? E todo mundo tem que ajudar a economizar energia em casa, ajudar não esbanjando, não desperdiçando nada, né? Tem gente que acha que ficar cuidando do desperdício é avareza, mas não é, porque Jesus sobrou 12 cestos de migalhas de pão com 5.000 pessoas que foram
alimentadas. Jesus mandou os discípulos ir lá e juntar as migalhas, tudo em cestos. Olha só, você podia falar, Jesus é avarento então, porque ele foi lá e mandou juntar tudo o restinho e sobrou 12 cestos. Então veja, é um princípio. Às vezes do restinho que você está desperdiçando nesse tempo, você vai conseguir juntar cestos de dinheiro para pagar dívidas que você entrou, entende? Desde que você tenha essa decisão, esse encargo. Então, tenha contentamento. Quando você vive momentos de sacrifício financeiro assim, é que você percebe que a sua alegria estava no lugar errado. Às vezes a sua alegria estava no bem material, estava no carro, estava na casa. E, irmãos, a Bíblia fala que a sua alegria tem que estar no Senhor. Uma vez eu aconselhei um casal a falar, poxa, mas a gente ia no Coco Bambu, a gente ia num restaurante tal, agora não pode mais, como que eu vou viver, pastor? Eu falei assim, irmão, você vai viver normalmente, agora você vai para a Arena Pantanal, andar de patins, né? Faz um tereré, faz um sanduíche lá na sua casa, leva, faz um piquenique, né? Vai para o meio da natureza que é de graça, fazer trilha, tem tanta coisa de graça que pode fazer, você não vai ficar sem ter lazer, só que você vai fazer coisas que não vai gastar. Sua alegria não pode estar presa a essas coisas, você entende o que eu estou dizendo? Por isso que quando você passa por esse tempo de libertação, é uma libertação mesmo, você muda o seu caráter, porque você não tem mais isso, sabe? Você até vai lá no restaurante, tudo, mas se você não for, não vai fazer diferença, porque seu coração não se alegra nisso, seu coração se alegra em Deus, amém? Então, esse contentamento é muito importante. Entenda algo, irmãos, é uma coisa que é uma coisa séria. Se você olhar uma pessoa que mora na roça, no mato, no sítio, na fazenda, se você olhar o padrão de consumo dessa pessoa, você vai perceber que ela consome drasticamente menos do que alguém que vive na cidade. Por quê? Qual que é a diferença? A diferença é que uma pessoa que vive no campo, ela não fica assistindo TV o dia inteiro, ela não fica vendo propaganda o dia inteiro, ela não visita shopping. E aí as pesquisas dizem que 85% do que a gente compra é impulso, não é compra racional. Você não precisava de fato, é desejo, é impulso. E o marketing, ele é agressivo em cima de nós. Você sai de casa, tem outdoor nas ruas, seu celular, você está passando stories, está chegando oferta para você, né? Onde você vai, o marketing está ali oferecendo e dizendo uma mentira para você. Qual que é a mentira? Se você não tiver isso, você não vai ter essa reputação. Se você não se vestir com a roupa da marca tal, você não vai ser, né, um cara respeitado no seu clube social. As pessoas, elas julgam as outras pelo que elas têm, pela roupa que elas vestem, mas a Bíblia fala que a sua expectativa deve estar toda em Deus, não no homem. Não estou nem aí se o homem acha que eu... uma vez um irmão, eu já tinha prosperado muito e eu não tinha um carro tão bom como eu tenho hoje. Tenho um carro hoje de 110 mil reais, é meu carro hoje, né? Mas muito tempo eu tinha condição de ter um carro assim, mas eu não tinha um coração nisso. Um dia Deus falou, deu uma profecia e me deu o desejo de ter, aí eu comprei, né? Mas eu tinha um outro carro. Daí um dia um irmão chegou e falou para mim, falou assim: pastor, o senhor é tão próspero, esse carro aí não combina com você, esse carro aí não tem nada a ver com o senhor. Não lembro que carro que era, né? Acho que a gente andava, só tinha um Etios. E ele falou, em outras palavras, o que ele fez? Ele me colocou num conceito do mundo, como que alguém que é bem sucedido tem que ter um carrão, alguém bem sucedido tem que ter uma roupa X, você sabe? Aí eu disse para ele, eu falei assim: irmão, você paga minhas contas? Você paga minhas contas? Eu fui um pouco rude, mas você paga minhas contas? Não, pastor, o que é isso? Eu falei: que você está preocupado com a minha vida? É eu que pago minhas contas, eu que sei de tudo, é eu e Deus. Você nunca foi lá me ajudar, então vai preocupar com a sua vida, irmão. Entendeu? Não estou nem aí para o que você pensa, eu estou aí para o que Deus pensa. Eu quero ser um administrador fiel ao Senhor. Então, você tem que se libertar dessa questão de ter status, sabe? De querer viver da maneira que as outras pessoas dizem que você tem que viver, que o comercial diz que você tem que viver. É uma libertação para você, tá bom?
Você tem que evitar de ficar tendo uma vida só ficando olhando o catálogo, olhando o comercial, não, vai estudar, vai ver como multiplicar recursos. Então muda a sua percepção e se liberte disso. 9º ponto, considere, eu já falei, e o último ponto aqui é não desista. Eu quero encerrar essa live aqui dando uma palavra de fé para você. Está no livro de Juízes, 2 Reis 4, do 1 ao 7. Deixa eu ler rapidão para você, está acabando meu tempo aqui. Lembrando que depois que acabar essa live aqui, eu vou ficar 30 minutos, vou abrir a live de novo ali, só para tirar dúvidas. Quem tiver endividado, quer saber como faz, eu vou dar 30 minutos de mentoria coletiva juntos, depois que finalizar aqui. Abre sua Bíblia aí, em 2 Reis, livro de Reis, depois Samuel, Reis, vem o livro de Reis, capítulo 4, versículo do 1 até o 7. Eu não vou ler tudo porque não vai dar tempo aqui, mas é interessante. Essa é uma história muito linda na Bíblia. Uma mulher, ela era discípulo do profeta Eliseu, ela chegou até o seu profeta Eliseu, o sacerdote ali, e disse para ele, falou: Eliseu, meu marido morreu, nós temos dívidas e os meus filhos vão ser levados como escravos. Como eu disse para você, naquela época você tinha dívida, não tinha condição de pagar, você virava escravo literalmente. Até hoje é assim, só que hoje nós não vamos lá, é ilegal a gente virar escravo, a gente vira escravo de outras maneiras. Mas ela falou: meus filhos vão virar escravos, o que eu faço? Então ela está numa situação parecida com a sua. Ela falou: eu sou escravo, o que eu faço? Eu tenho uma dívida, a minha fonte de renda principal, que era meu marido, morreu, não tenho de onde tirar, o que eu vou fazer? E Eliseu dá uma direção para ela. Qual que é a direção que ele dá? Ele falou: vai lá, empresta vasilhas dos seus vizinhos, vasilhas vazias, e peça muitas vasilhas. Pega essas vasilhas e você entra no seu quarto, fecha a porta e sobre ti e sobre o seu filho derrama um pouquinho de azeite que você tem nessa vasilha, na sua vasilha, ora a Deus e Deus vai fazer o resto, vai fazer um milagre, e de uma forma inexplicável, sobrenatural, Aquela mulher derramou aquele pouquinho de azeite em uma vasilha e aquela vasilha começou a encher e daqui a pouco ela deu esse pouquinho de azeite que tinha em cada vasilha, ele encheu até o ponto que não coube mais, não tinha mais recipiente para caber azeite. Aí ela chegou até o Eliseu, o profeta Eliseu, e falou: e agora, o que eu faço com esse monte de azeite? Aí ele fala o seguinte para ela, lá no versículo 7, agora você vai vender esse azeite, você vai vender todo esse azeite que você gerou, e você vai fazer o quê? Você vai pagar a sua dívida. A primeira coisa, você vai pagar a sua dívida. Você não vai comprar carro novo, você não vai gastar esse dinheiro com outras coisas, você vai pagar a sua dívida. Então, está aqui registrado na palavra, versículo 7. E depois, com o que sobrar, você vai viver. Você vai viver com aquilo que sobrar. Então, exatamente o que eu estou dando direção para você hoje, está aqui nessa passagem. Mas veja, essas vasilhas apontam para você não pedir dinheiro emprestado para outra pessoa para pagar outra dívida. Não faça isso. Se você for pegar dinheiro emprestado, seja para montar um negócio que você vai encher de azeite, vai transbordar e vai encher e você vai usar essa renda extra que você comprou e vendeu para você pagar suas dívidas. Fala dessa renda extra. E o recurso veio aonde? A multiplicação veio de onde? Veio do seu trabalho? Não, veio de uma chave espiritual aqui. Essa mulher, ela entendeu que só Deus podia dar essa provisão para ela. Fechar a porta fala de você entrar no seu quarto, trancar a porta e em secreto você clamar a Deus, confiar em Deus, falar: Deus, eu sei que é tão pouquinho esse azeite que eu tenho aqui, é tão pouquinho esse salário que eu tenho, não é suficiente, eu só tenho um pouquinho de salário. Aí você fala para mim, igual o irmão falou aí, eu não tenho dinheiro para pagar, é tão pouquinho. Fecha a porta do seu quarto, fala: Senhor, desse pouquinho, faz desse pouquinho muito, transborda os meus vasos de azeite, faz transbordar de maneira que eu possa pagar as minhas dívidas e de maneira que sobeje. Então Deus, Ele não vai te dar dinheiro apenas para você quitar as suas dívidas.
como aconteceu com essa viúva, que não tinha recursos para pagar as suas dívidas. Deus vai te dar dinheiro para pagar essas dívidas e vai sobejar. Com a sobra você vai viver, você vai comprar carros, você vai comprar casas, você vai comprar chácaras, você vai ter bens materiais, porque o Senhor vai confiar esses bens às suas mãos. O Senhor vai te dar prosperidade de uma maneira sobrenatural, a partir do momento que você inclinar seu coração para deixar de ser escravo das dívidas. Amém? Quero encerrar então fazendo uma oração por você e eu quero declarar na sua vida uma palavra de fé: você será liberto de toda escravidão das dívidas na autoridade do nome de Jesus. Haverá um dia em que você vai chegar diante do Senhor e falar: Senhor, obrigado, vendi tudo, paguei todas as minhas dívidas e ainda sobrou recursos, e o Senhor é bom, o Senhor é bom. Amém?